Olá, meus irmãos, boa noite. Que a paz do Mestre Jesus esteja nos nossos corações, nos amparando, nos assistindo, nos permitindo mais uma vez esse contato, essa reflexão dos ensinamentos do Mestre Jesus. Hoje nós estamos aqui fazendo a lição de número 42, a lição intitulada Linguagem do Perdão. Lembrando que essas lições são do livro Espírito e Vida, psicografada por Divaldo Pereira Franco e ditada por Joana de Ângeles. Também queríamos aproveitar a oportunidade para, primeiro, justificar que semana passada a gente não teve a postagem da continuidade dessas lições. Essa lição aqui deveria então ter sido postada semana passada, mas eu estava aí sem voz mesmo, com problemas na garganta que me impediram essa gravação. E quando acontecer assim, para que você possa não perder esse momento de estudo, de reflexão, que às vezes você já agendou no seu cotidiano, já tem esse horário marcado, né? Aproveita outras lições que tem já gravada lá nesse canal para que você possa ouvir, de repente, uma que você ainda não ouviu, ou que você gostou e que gostaria de ouvi-la novamente, só para não perder esse momento de estudo, né? Ou mesmo de um outro irmão. Tem tantas palestras belíssimas, do Divaldo, tem do Haroldo, tem de tantos irmãos que fazem um trabalho bacana que a gente pode ouvir e aprender muito, né? Vamos aproveitar a oportunidade para a gente não perder esse nosso momento de reflexão. E hoje, então, a lição 42. Outra coisa que gostaria de falar para vocês é que nós já voltamos ao trabalho presencial na Casa Espírita, na Fraternal. Esse nosso estudo ele acontece toda quinta-feira, às 19h30, na Fraternal. A Fraternal é uma casa situada em Volta Redonda, no bairro Voldac, na rua Arthur Luiz Correia, 55. Então, toda quinta-feira eu tô lá fazendo esse estudo. Eu gravo aqui para que a gente possa acompanhar. Tem irmãos também de outras cidades que estão ouvindo, então a gente está mantendo essas gravações, mas aí eu faço essa lição lá também. Então, hoje à noite eu vou estar lá tratando dessa lição com o grupo. E aí, quem puder, quem quiser, estaremos lá, tá bom? Joana, essa lição é uma lição belíssima, né, meus irmãos? Porque toda vez que a gente fala de perdão, a gente tem um leque, uma oportunidade de reflexão e de cura das nossas dores. Tem sido dias muito difíceis, né? Período muito difícil para nós reencarnados na Terra, nesse processo de transição do planeta, nesse período tão conflitante de pós-Covid, disso tudo que a gente viveu. E nós sabemos que a espiritualidade está ao nosso lado, a espiritualidade superior, ela está ao nosso lado nos amparando. Nós não estamos sozinhos nesse processo, porque a gente ainda necessita muito de proteção. E a espiritualidade sabe disso e não nos deixa ao relento, né? Nós estamos sobre a proteção dos benfeitores espirituais. Sem a qual, né, sem essa proteção, a gente não conseguiria mesmo dar conta das coisas que nós temos que realizar. Mas por que a gente diz que tem sido momentos difíceis? Porque a Terra, nesse processo de transformação, ela passa pelas mudanças, pelas necessidades de transformação moral, social, política, que precisa acontecer no meio das pessoas para que a gente possa acordar para certas verdades que até então a gente, apesar da solicitude, da bondade, da generosidade,
dos benfeitores espirituais, a gente ainda não conseguiu, né, aprender. São lições de aquisição moral que nós ainda não conseguimos. Com tudo que a gente tem vivido, a gente ainda deixa o coração muito embrutecido, com muita dificuldade para perceber a bondade, a generosidade de Deus em nosso benefício. Então, tudo que nos acontece e que vem para nós como um laboratório necessário de aprendizado, como vem para a gente nessas lições a nos despertar o coração para as coisas espirituais, isso passa por nós despercebido, ignorados, ou mesmo numa atitude de rebeldia, apesar de em muitos momentos percebermos que estamos ali passando por um processo de reencontro conosco mesmo, de reflexões necessárias, a gente às vezes se abstém disso por querer mesmo, por livre e espontânea vontade. Então isso é muito sério. E com isso a gente tem a espiritualidade tem nos colocado diante dos desafios, né, que a gente precisa experimentar conforme as nossas necessidades. Bom, enfim, diante desse quadro, é natural que nós estejamos a cada dia vivenciando momentos de imenso conflito, principalmente nas relações, Porque se tem um campo que a gente precisa elaborar é o da relação com o próximo. Conosco mesmo é essencial, né? Porque a gente não dá daquilo que a gente não tem. Então, a aquisição das coisas espirituais se faz necessário para nós. Nós precisamos trabalhar em prol da aquisição de coisas boas, de valores que perdurem nas nossas atitudes, no nosso pensamento, que passe a ser realmente nosso, uma aquisição nossa, porque aí a manifestação disso se torna espontânea. Quando a gente tem, a gente dá com espontaneidade. Quando nos falta virtudes, a gente não consegue estabelecer uma relação de oferta delas, porque a gente não as tem. Então, o primeiro momento é a aquisição desses valores espirituais no íntimo do nosso ser. A busca dessa melhoria interior, ela vai nascer, meus irmãos, na verdade, para um estado em que nós nos encontramos, quando cansados de nos debater contra as coisas, aquelas que a gente quer mudar e não consegue mudar, aquelas que a gente se incomoda profundamente, aquelas que nos trazem grande tristeza, abatimento. Quando a gente cansar de se debater com isso e a gente abrir o nosso coração para novas possibilidades, para a gente poder sentir e perceber que, na verdade, a gente pode dar uma outra resposta para a vida, a gente pode trilhar um novo caminho. E a grandiosidade dessa percepção, ela vai fazer com que nós busquemos dentro de nós próprios e nos recursos à nossa volta os caminhos a serem percorridos, as ferramentas a serem utilizadas. E isso vai nos proporcionar e nos promover o crescimento espiritual. Então, meus queridos irmãos, não é difícil da gente entender que a dor ainda vai permanecer ao nosso lado por muito tempo. Como irmã cuidadosa, a nos mostrar que, apesar dela estar ali nos ferindo, ela vem carregada de um desejo profundo do nosso despertar para as coisas espirituais.
Então, o nosso sofrimento, a nossa tristeza, a nossa dor, a nossa angústia, os nossos desencantos, eles permanecerão enquanto nós insistirmos em continuarmos nas atitudes ainda muito materialistas, muito distante das coisas espirituais, quando nós ainda insistirmos em nossa arrogância, em nossa indiferença, na nossa falta de humildade, de compreensão, de amor, não é? Aí a vida ela vai para nós a todo instante nos trazer essas oportunidades de reflexão e vai ser mesmo a dor a nossa grande companheira. Vivemos então momentos de muitos conflitos existenciais. Porque são coisas, gente, é como se o tempo estivesse passando à nossa volta e a espiritualidade, a providência divina já tivesse utilizado aí diversos recursos para nossa compreensão, para nossa percepção. Então chega a um ponto que, por mais que a espiritualidade superior tente nos poupar de certas coisas, a lei de ação e reação, ela vem nos trazer a dívida, o valor dessa dívida nossa com a vida, dessa nossa dívida com o outro, dessa nossa dívida com essa harmonia divina que preside a tudo. Então, a gente vai, num dado momento, quem sabe, né? Quando a dor bater um pouquinho mais forte, a gente vai despertar para as coisas necessárias. Então, é natural que, num momento como esse da nossa vida, e a nossa vida imortal, né? Nessa fração aí da nossa vida, nesse momento tão especial da Terra, de transformação planetária, a espiritualidade tem nos colocado diante daqueles desafios que não dá para postergar mais, que não dá para a gente adiar mais. E que se a gente conseguisse vencer nesse momento, nessa hora, nesse tempo, seria para nós de grande valor, seria para nós mola propulsora para a nossa vitória, para o nosso crescimento, para próximas encarnações menos aflitivas, com mais energia positiva, a nos construir o íntimo, a nos proporcionar momentos de maior afago, de maior serenidade. A insistência nossa em persistir nos mesmos erros já de tantas datas é que tem nos feito estar diante da vida com a sensação de que a gente anda e não sai do lugar. E é isso mesmo, que se reverbera na nossa vida no esgotamento que nos marca a trajetória. Porque estamos exaustos, cansados, fisicamente desgastados, emocionalmente adoecidos. Porque a gente fica se debatendo sempre na mesma retórica. Podemos nos perceber da infância para a adolescência, da adolescência para a madureza, da madureza para a velhice, e tirando aí as mudanças que acontecem naturalmente com o passar do tempo, da própria organização física, nós vamos nos perceber com os mesmos hábitos instituídos a longas datas e que mesmo sendo reconhecidos por nós como hábitos ruins, a gente ainda os mantém. A gente não se liberta, a gente não se
se coloca pelo menos no desejo e no esforço de modificá-los. Então essa sensação de que a gente corre, não sai do lugar, isso é fato. Isso é fato. E isso não é de hoje. Já são de muitas encarnações que assim nós nos comportamos. A espiritualidade, então, que sabe dessa nossa trajetória, nos vê como espírito em grande perigo, em grande desatino de ordem espiritual. O chamamento dos benfeitores espirituais, que vem pela dor, vem também pelos aconselhamentos que a gente tem recebido, pelas lições que nós estamos sendo colocados a refletir, a pensar. É numa conversa que a gente tem com alguém com mais sabedoria que nós, numa mensagem que a gente ouve, numa palestra que a gente escuta, num livro digno que a gente lê. A vida tem trazido, né? Aquela pessoa de maior experiência que nos aconselha, que nos orienta, pelas palavras de Jesus. A vida tem feito isso conosco. Durante o sono, nós estamos sendo levados para regiões de reflexão e de refazimento das nossas forças. Nós estamos mesmo sendo utilizados no momento da libertação momentânea pelo sono, nos hospitais de tratamento, porque a gente precisa desse refazimento. A nossa mente, tão conturbada, tão aflita, se ela não contasse com o apoio, com a assistência da providência divina em nosso benefício, nós já estaríamos fadados à verdadeira loucura, dessa que a gente não consegue dar conta das nossas próprias ações. Então a espiritualidade, ela tem arregimentado, e por amor, porque Jesus dignifica esse trabalho junto do planeta Terra. Jesus nos ampara, é o verdadeiro irmão, colaborador, gerenciador, protetor de todo esse planeta, que não esquece de mim, de você, de quem está aí do teu lado, de quem está no seu pensamento, o tempo todo. Essa assistência, esse amparo que não nos falta. Então, contar com essa ajuda é entender, meus irmãos, de que na nossa fragilidade e nas nossas ações intempestivas, impensadas, com base no orgulho, isso tem nos causado grande desatino. E é essa espiritualidade bondosa, generosa, que tem nos acudido. Então, quando a gente sempre coloca da necessidade que nós temos, desse encontro nosso com Deus, nas ações benéficas, desse nosso encontro com Deus, na generosidade que nós podemos realizar em favor do próximo, de menos rusgas, de menos comportamentos impensados, de menos frivolidades diante da vida, isso pode de fato nos fortalecer o íntimo. A oração no dia que amanhece, a oração antes de dormirmos, como uma preparação, como se nós estivéssemos dizendo à espiritualidade assim, por favor, faça por mim aquilo que eu não estou dando conta de fazer e que está ao seu alcance fazer por mim. Porque tem coisas que é nossa, tem coisas que é de Deus. E hoje nós estamos precisando muito contar com Deus, porque as nossas atitudes têm sido de irresponsabilidade, de indiferença, de descaso mesmo, com o grande dom da vida, com a grande oportunidade que nós temos. Um número excessivo de espíritos querendo abandonar a vida carnal é imensa. E isso em todas as datas, quando nós nos encontramos com adolescentes, com jovens que tentam suicídio por uma, por duas, por três, por 4 vezes, isso é assustador.
é abrir mão da oportunidade bendita da reencarnação, do enfrentamento das dificuldades, das dores morais que precisam ser revisitadas, que precisam ser tratadas. Então encontra-se dentro de um processo de total desatino e às vezes no próprio grupo familiar, envolvendo pais, envolvendo filhos, envolvendo todos que ali estão. A necessidade de amor não está sendo atendida, porque busca-se o amor verdadeiro, aquele que alimenta a alma em coisas que não vão trazer. Então fica na subjetividade da vida, na frivolidade da vida, esquecendo de que a nossa existência ela tem um sentido espiritual, e que a vida física é momentânea, ela é transitória, ela é passageira, e ela só vem corroborar para a construção dessa vida espiritual. Nós estamos nesse processo de reencarnatório, ocupando um corpo temporário. E quando a gente cuida muito de nos atentarmos apenas para as sensações, a gente esquece de arregimentar sentimentos, valores que vão nos sustentar, nos fortalecer, trazer para a gente a alegria que a gente precisa. Dizer para nós o quanto nós somos importantes na vida, o quanto a vida é importante para nós, o quanto somos amados, que a necessidade de amor, ela é de todos nós, ela é de todos nós. E o amor, ele se manifesta em todas as partes da vida. Quando o sol amanhece, é o amor sobre nós. Quando uma flor se abre, é o amor nos mostrando que está ali. Quando um animalzinho nos recebe, batendo o rabinho, é amor que ali está. Mas quando aquele também que chora, aquele que nos cobra um carinho que a gente ainda não consegue dar, aquele que vem nos dizer que determinadas palavras o feriram, isso também é amor. É amor que se manifesta naquele que deseja o nosso melhor, porque espera da gente o melhor. Se alguma palavra nossa feriu a alguém, se alguma coisa que a gente fez magoou a alguém e essa pessoa vem nos cobrar de alguma forma, isso é porque no íntimo dessa pessoa esperava o melhor de nós, porque sabe que nós temos condição de dar. Porque nós somos herdeiros de Deus. Nós somos filhos de Deus, herdeiros do Pai. Trazemos em nós o germe da bondade, da generosidade, da solicitude, do amor, da afabilidade, da doçura, da caridade. Essas coisas boas que caracterizam a estrutura de uma semente gerada na perfeição de Deus. Então, essas coisas que tem que estar falando aos nossos corações de modo mais efetivo, de modo mais grandioso. Então, em tudo há o amor a se manifestar. Joana traz para a gente essa lição de hoje, que ela fala a linguagem do perdão. E por que perdão é tão importante nas nossas vidas? Porque as nossas dores, elas existem porque a gente não perdoa aqueles que nos feriram. Esse é um ponto, né? E porque a gente também fere. Então, o outro também nos cobra alguma coisa, né? Como sempre, ela tira uma parte dos livros da obra básica. Hoje ela traz uma citação do Céu e Inferno, primeira parte, capítulo 5, item 3, onde diz aqui assim, olha, repara em uma vida de provações o que a outrem fez sofrer em anterior existência. Olha o que ela tá. Ela está nos fazendo pensar na lei de ação e reação. No que Jesus disse a cada um segundo suas obras. Então ela está falando assim, pensa na sua vida de provação. Está falando assim, se você acredita mesmo aí que a sua vida tá muito difícil, que você está com um fardo maior do que o que você pode carregar, que as coisas realmente estão difíceis de serem experimentadas. E a gente sabe que realmente, né, tem existências
de muitas provações, muitas mesmo, meus irmãos, e a gente não desconsidera nenhuma dessas dificuldades, nenhuma dessas aflições. Realmente, a vida, né, como a gente estava no início falando aqui, é a oportunidade que a gente está tendo. E às vezes já tivemos tantas outras dentro do mesmo contexto, sobre o mesmo problema. Então hoje vem a dor mais forte para ver se de alguma forma nos toca o coração. E aí ela tira essa parte lá do céu e do inferno, do item 3, que diz assim, né? Vendo então sua vida de provação, pensa o quanto você fez sofrer em outrora, tá? Então estamos lá resgatando esse processo de ação e de reação. As vicissitudes que experimenta são, por sua vez, uma correção temporária e uma advertência quanto às imperfeições que lhe cumpre eliminar de si, a fim de evitar males e progredir para o bem. Isso não parece muito racional para nós? Porque não tem nada de punitivo aqui. Às vezes a pessoa faz uma interpretação, nossa, a gente reencarna para sofrer, e a gente tem que sofrer, e tem que sofrer muito para pagar nossas dívidas. Não é essa a leitura. Mas não é mesmo essa a leitura. Por que a gente tem que reencarnar? Primeira pergunta é essa. Será que haverá um momento da nossa história em que a gente não precisará reencarnar mais? Claro que sim, não é? Quando tivermos atingido a perfeição. O momento virá em que a gente não precisará reencarnar. E momento virá em que as reencarnações, ainda acontecendo, serão mais brandas. Por que tem essa diferença? Por que vai haver um tempo em que a gente não vai precisar reencarnar e existirão outras encarnações menos dolorosas, mais brandas? Então a punição é agora? Não é isso. É porque estamos ainda tão marcados pelas imperfeições que nós mesmos insistimos em alimentar. Porque, meus irmãos, não tem como fugir disso. Você pensa bem. Se alguém nos fere, se alguém nos machuca, a gente tem duas opções de respostas. Uma resposta tão violenta quanto a violência recebida e uma resposta positiva. A gente tem essa escolha. O que acontece na maioria das vezes é que optamos pelas respostas menos louváveis. O capítulo do Evangelho que fala da porta larga e da porta estreita, olha essa mensagem belíssima de Jesus para nós. Se não está dizendo para nós disso, o que a gente tem feito? A gente tem escolhido a porta larga. Agora, como querer receber uma resposta positiva, construtiva da vida, se as nossas ações não são de construção ou de positividade? Não vamos receber nunca, nunca. Porque a vida não vai dar um salto nas coisas, meus irmãos. Para aprender a ler e escrever, primeiro precisa aprender a pegar o lápis. Não tem jeito. Não tem jeito. Tem outro caminho, não é? A gente precisa dar um passo de cada vez na construção dos nossos valores. Então não é punição. E a vida ela tem sido tão dura, tão difícil, porque somos espíritos rebeldes, levianos, diante das coisas espirituais. Meus irmãos, vamos longe não. Quantas vezes a gente já foi advertido
do bem que a gente pode fazer por nós próprios e pelo próximo, e a gente ainda não se movimentou para isso. A gente fica ali se debatendo, às vezes, com o mesmo problema uma vida inteira. Não há de se pensar nessas coisas, meus irmãos? Temos que pensar. Então, a vida, as próximas encarnações, elas podem ser mais brandas. Sim, por que não? Vai depender de nós, velho. Que ela virá marcada por essa nossa trajetória. Ninguém vai esperar a maçã de um pé de laranja, porque não vai dar. Não vai dar. Então, se eu quero produzir maçã, eu tenho que trazer em mim as características da maçã. É assim. A vida é assim. Então, não tem punição aqui. É belíssimo isso aqui. E de uma racionalidade. O que fica melhor ainda, porque traz para nós a responsabilidade mesmo de fazermos um pouco melhor a cada dia. Aí ela continua, ela vai dar aqui para nós, meus irmãos, alguns exemplos de que para as coisas se transformarem, precisa de uma ação corretiva e às vezes dolorosa. Aí ela dá o exemplo aqui, olha, o grão do trigo, ele é esmagado, mas ele perdoa o agricultor, que o atira ao solo, multiplicando-se em muito grão, que vai enriquecer as mesas, alimentar as pessoas. Ela diz assim, olha, o ferro deixa-se dobrar sob altas temperaturas, mas também perdoa aqueles que o modelam, construindo uma segurança e conforto. Ela está querendo dizer que em tudo na natureza exige o cadinho reparador, né? Esse momento de maior efervescência, de maior abruptidade, para poder dar essa mudança, essa transformação necessária. Mas que, então, logo vencido isso, eis que surge aquilo a que se foi produzido para o bem de todos. E essa mensagem dela é belíssima nesse aspecto, que ela está querendo dizer assim, apesar da vida trazer as cobranças, né, dos momentos conflituosos, isso não perdurará para sempre. Olha que lindo isso, né? Então esse sofrimento todo, ele é temporário, ele tem tempo para acabar. E quem determina esse tempo somos nós. Vamos sempre fechar nisso aqui. Porque a espiritualidade superior sempre concorre em nosso benefício. É só a gente dar ferramentas para a espiritualidade fazer por nós, né? Então ela vem colocando isso aqui de modo belíssimo para nós. Ao mesmo tempo que diz isso, ela diz também que para a beleza surgir, essa transformação, esse momento doloroso também faz parte, é necessário. Faz parte disso, né? Aí ela continua assim, olha, a peça apodrecida sobre o solo é absorvida e renasce em nova forma, vitalizando plantas e animais como mensagem de perdão da terra. Olha que coisa mais linda, ela tá querendo dizer isso, gente, ela tá fazendo aqui para nós um convite amoroso para a gente receber as coisas que nos chegam de uma outra forma, tentando ver nessas situações o aprendizado que a gente pode tirar disso, a necessidade da gente viver essas coisas. Cada gesto contra nós, vamos dizer entre aspas, né, na nossa ótica, que vem contra nós, vem para nos despertar alguma coisa, um valor moral que a gente ainda precisa adquirir e externar. Ela coloca aqui, olha, que perdoar é impositivo para cada hora e a todo instante. E ela tem um parágrafo aqui, gente, que eu achei assim que ele fecha toda essa lição, porque eu acho que não dá margem da gente a pensar
mais nada. Eu acho que abre um campo de reflexão belíssimo. Que se a gente não tivesse tratado disso tudo que a gente tem falado aqui até esse momento, se a gente tivesse lido só esse parágrafo, eu acho que daria laboratório de reflexão, de análise, de pensamento profundo. Porque ela diz assim, olha, no laboratório somático, que serve de veículo temporário ao espírito, ela está falando do corpo, que serve de veículo temporário, temporário, que o espírito sobrevive, o espírito é imortal e sobrevive ao fenômeno da morte. A morte é apenas do corpo físico, a matéria física. E esse corpo, essa matéria, nos é dada para utilização temporária, enquanto a gente estiver aqui, a caminho, pisando no solo da terra, como espírito encarnado. Então, ela está falando do corpo. No laboratório somático, que serve de veículo temporário ao espírito, o amor de Deus vibra em perdão e harmonia, como mensagem atuante e vigorosa, produzindo oportunidades e realizando tarefas. Olha o que está nesse parágrafo. Porque, meus irmãos, a gente diz mesmo assim, ó, que Deus não nos perdoa e Deus não nos condena. A gente coloca muito isso porque toda condenação ou todo desejo de perdão nasce de um julgamento. Então, a gente se julga que o outro cometeu um delito, uma coisa grave, e a gente condena. A gente solicita e deseja o perdão do outro quando a gente julga que nós cometemos algum ato ruim, novamente o julgamento. A gente acha que o outro deve ter uma atitude melhor conosco, porque a gente julga que aquilo que ele fez não foi certo. Então sempre tem um julgamento. Toda vez que a gente pensa em ações que sugerem ou não o ato de perdão da gente ou do outro, tem um julgamento nisso, nessa reflexão. Então a gente costuma dizer que Deus não nos perdoa, não nos condena. Por quê? Deus instituiu leis imutáveis. E Deus sabe das nossas limitações. Então não há esse julgamento. Há uma ação natural de espíritos em transformação, que somos nós, cometendo os erros pertinentes ao nosso estágio evolutivo, e Deus, que instituiu essas leis, sabe que mais cedo ou mais tarde nós venceremos a nós próprios e que o progresso se dará. Agora, se a gente falasse assim do perdão de Deus, se a gente quisesse dizer sobre isso, a reencarnação seria para a gente a maior compreensão desse perdão. Porque a vida reencarnatória, a possibilidade de retornar à vida física, tantas vezes quantas forem necessárias, é para nós essa solicitude, vamos dizer assim, esse perdão de Deus, que nos dá novamente a oportunidade de fazer certo aquilo que a gente cometeu errado. Olha que coisa mais linda isso, gente. Olha que coisa mais linda isso. Quando a gente lê um parágrafo desse, a gente entende do amor de Deus sobre nós. A gente entende que a nossa vida ela é marcada por um ato de amor. Então essas coisas de
de que a gente está aqui para num purgatório, para sofrimento eterno, que Deus nos castiga. Isso foge totalmente dos nossos parâmetros, do nosso pensamento, porque a gente entende que o amor de Deus que nos fez espera de nós o nosso melhor e vai dar-nos sempre as oportunidades que a gente precisa, porque acredita em nós. Olha que coisa mais linda isso, gente. Então esse parágrafo ele é belíssimo, ele encerra ele fecha toda essa mensagem aqui. Porque o convite ao perdão que nós devemos aos outros, isso aqui, ó, tá nesse parágrafo. Porque nós estamos falando de Deus, que se Deus nos dá a oportunidade de fazer as coisas de um modo diferente com o que a gente fez, quem somos nós para negarmos essa oportunidade a outra pessoa? Então, se alguém cometeu um mal contra a gente, na nossa compreensão, lembrando, né? Lembrando lá o céu e o inferno, a mensagem de lá, que se a vida for de sofrimento, né? De muita expiação, voltemos o pensamento ao passado, para a gente pensar no quanto a gente fez sofrer, para a vida estar hoje trazendo para nós essa cota de dor. Mas ainda assim, o outro merece da gente uma nova oportunidade. Merece, as pessoas merecem uma nova oportunidade. E há aqueles que dizem assim, não, se fez comigo uma vez, não vai fazer de novo. Olha isso, gente. Não é? E o coração, ele tem que estar desarmado. Ele tem que estar propenso a dar ao outro uma nova oportunidade. Porque se Deus fosse assim conosco, nós não estaríamos aqui tendo a oportunidade de recomeçar a cada vida. Então, o convite dessa mensagem é da reflexão do bem que a gente pode fazer e da oportunidade que devemos dar aos outros de fazer diferente aquilo que fizeram conosco e de certo modo nos feriu. Aí ela diz assim, ó, aprende assim a converter o mal que te fazem no bem que você pode fazer. E se for necessário voltar ao ofensor e dele novamente sofreres, recorda que Jesus preconizou o perdão indistinto e incondicional tantas vezes quantas fossem as ofensas. Persevera no trabalho com que a vida te honra a reencarnação, perdoando sempre sem cessar, e despertarás um dia, depois de toda a dor e de toda a sombra, além da matéria, libertado das ofensas e da morte no abençoado reino do nosso Mestre, perdoado e feliz. Olha, gente, lindíssima, lindíssima essa lição. Um convite amoroso para que sejamos melhores, para que a gente possa fazer diferença na vida dos outros. Começando por dar àquele que nos ofende a oportunidade de fazer diferente, acolhê-los como irmãos. Que Deus abençoe a todos vocês, tenham muita paz, muita luz, muita alegria, que essa mensagem consoladora possa nos ajudar nas nossas relações com as pessoas. Vamos pensar nesses que nos feriram, vamos ver até que ponto teve a nossa contribuição nisso tudo. Vamos começar pelo menos a orar por eles. Se a gente ainda não consegue chegar perto, conviver, pelo menos orar, não é? Que Jesus ampare e nos proteja a todos até semana que vem. Muita paz no coração de vocês, viu? Fiquem com Deus, que Deus os ilumine.